Millennials na América, a sua fonte de notícias direto aqui dos Estados Unidos. Não esquece de deixar um like, de comentar, compartilhar esse vídeo. Se você não está inscrito, se inscrever no canal Millennials Geriátricos. Esse é um boletim que eu trago várias vezes por semana com as últimas notícias, as principais notícias aqui dos Estados Unidos. Vamos começar falando sobre o assunto do momento nas redes sociais. Dominou as redes sociais. O Donald Trump está morto? Morreu Donald Trump? Esse é o questionamento nas redes sociais. Eu até abri aqui para vocês verem no Twitter, né, no X, os rumores aí sobre o sumiço do Donald Trump, muita gente questionando onde está o Donald Trump, que tem presença constante, né, nas redes sociais, no Truth Social, que é a rede social dele, e também no Twitter, em outras plataformas aí. Tá sumido o Donald Trump, né, e eu trouxe essa semana para vocês a situação da saúde do Donald Trump, né? Muitos médicos aí, muitos vídeos viralizando, médicos dizendo que ele tem de 6 a 8 meses de vida, fotos mostrando o estado do tornozelo dele, né? Muito inchado, a forma como ele anda se arrastando, muito acima do peso, né? Todo mundo sabe que o Donald Trump é viciado em fast food, em McDonald's, que ele não se cuida, não quer nem saber, dorme pouco, né? Um cara de 79 anos com esse ritmo, né? Ocupando o cargo mais estressante do mundo. Às vezes, muita gente fala o cargo mais difícil do mundo, eu não sei se é o mais difícil, né? Eu respeito muito a classe trabalhadora para dizer que a presidência dos Estados Unidos é o trabalho mais difícil do mundo. Mas com certeza é muito estressante para um idoso. A gente vê, né, os presidentes, quando eles entram e saem da Casa Branca, como eles envelhecem, né? Todos envelhecem muito, e o Donald Trump passando aí por esses problemas aí, as mãos manchadas, né? As últimas entrevistas, as últimas interações com a imprensa, ele sentado atrás da mesa dele, já não tem feito tanta coisa em pé, então realmente tem fundamento imaginar que, pô, né, um cara de 79 anos pode acontecer, apesar de que todos os últimos presidentes americanos aí morreram com uma idade bem avançada, né? O Jimmy Carter chegou a 100 anos, o Bush pai 94, 95, se eu não me engano, né? O Bill Clinton tá por aí ainda, enfim. A gente vai continuar acompanhando se acontecer alguma coisa, se tiver algo mais concreto, eu volto aqui e trago a notícia para vocês. Vamos para a próxima aqui. Uma juíza federal suspendeu a tentativa do governo Trump de ampliar nacionalmente as chamadas deportações aceleradas. A decisão é um freio imediato a uma diretriz que, desde janeiro, buscava aplicar esse procedimento sumário a pessoas detidas em qualquer lugar dos Estados Unidos que não conseguissem provar residência contínua de pelo menos 2 anos aqui no país. Até então, o uso habitual desse instrumento se concentrava em quem era pego pouco depois de cruzar a fronteira. Ampliar para todo o território nacional, sem reforçar garantias, violaria o devido processo legal, escreveu a magistrada. No despacho, a juíza destacou que, ao contrário dos casos clássicos na fronteira, o novo grupo atingido reúne pessoas que já estão aqui no país há muito mais tempo, e isso teria um peso muito maior de vínculos, né? Ela criticou a ideia proposta pelo governo e rejeitou o argumento de que quem entrou sem visto não teria direito algum a processo, alertando para o risco de erros e remoções indevidas, inclusive de solicitantes de asilo. Acho que é uma excelente decisão da juíza, né? Obviamente que a pessoa que acabou de cruzar a fronteira não tem vínculo nenhum com o país, e uma que já está dentro do território, já está, mesmo que seja 1, 2 anos, essa pessoa tem emprego, pode ter filhos, pode ter uma família, pode ser, né, o provedor dessa família, inclusive. Então, é preciso ter o entendimento sobre isso, as pessoas têm que ter o direito a um advogado, a um devido processo legal, e como eu sempre falo nos meus vídeos, quando a gente aborda esse assunto de imigração, o imigrante faz esse país andar, né? A mão de obra imigrante é fundamental, os imigrantes que investem no país também, que têm negócios, que geram empregos, né? Enfim, os imigrantes são parte da sociedade americana, são parte da fundação e do suporte, né, a todo o sistema aí econômico aqui nos Estados Unidos. Excelente decisão da juíza, gostei. A próxima
Bom, a recente ofensiva aí, né, cheio de merchan, cheio de acessórios aí do Gavin Newsom, né, o governador da Califórnia, ele que não é oficialmente ele não é candidato à presidência, mas é claramente assim o principal nome nesse momento, né, em que o Partido Democrata continua completamente perdido, continua completamente à deriva, né? A gente tem o caso do Zohran Mandami ali candidato a prefeito de Nova York, né? Que é socialista, um social-democrata e tal, é muito progressista, né? Islâmico, imagina só. É, e que o establishment do Partido Democrata não consegue apoiar, não tem coragem, os principais nomes aí do Partido Democrata não apoiam o Zoran Mandami, e, enfim, o Gavin Newsom já é um outro caso, é um candidato muito mais alinhado aí, obviamente, com a elite do Partido Democrata, né? E nessa ofensiva dele aí, nessa campanha política, entre aspas, aí, ele criou alguns bonés vermelhos aí, parecidos com os do MAGA, né, do Donald Trump, algumas bandeiras aí, Make America Gavin Again, né, tirando o sarro aí do slogan do Trump, aí aquelas plaquinhas de jardim que tem muito aqui nos Estados Unidos, com o urso ali da Califórnia, né, Don't poke the bear, né, não cutuca o urso, enfim, tudo isso foi apresentado aí como uma sátira política, né? Mas independente desse tom aí de paródia aí, ele tá ganhando capital político. O Gavin Newsom, a gente lembra, no começo do ano a gente trouxe a notícia de que ele tinha lançado um podcast, né? Entrevistou adversários políticos aí, o Steve Bannon, o Charlie Kirk, né? Entrevistou influenciadores e personalidades do lado conservador aí, e está criando, né, o Gavin Newsom claramente nesse momento, como eu disse, o partido à deriva, ele está criando uma marca pessoal, e o contraste entre essa comunicação afiada e a entrega de políticas públicas na Califórnia é que alimenta o ceticismo de boa parte do eleitorado, né? O Gavin Newsom fez promessas de moradia, lançou um plano bilionário de moradia que daria para dar $25.000 para cada morador de rua na Califórnia, e até agora essas pessoas continuam nas ruas. Para onde foi o dinheiro? Né? Para onde foi esse dinheiro? Várias lacunas aí na prestação de contas, né? E os problemas crônicos continuam, né? Custo de vida altíssimo, falta de infraestrutura, enfim. Em paralelo aí, ganhou tração nas redes sociais uma comparação simbólica entre quem é mais americano, né? Contrapondo aí uma foto da família do Gavin Newsom, que é uma família padrão, mulher branca, vários filhos, todos brancos, né? Com a família do vice-presidente, né? E potencial, com a notícia que eu dei hoje de que o Donald Trump pode ter morrido, talvez ele seja o presidente em breve, mas é o grande nome aí do lado republicano aí para concorrer nas eleições em 2028, e a família do J.D. Vance é uma família diferente, né? A esposa dele é indiana, e aí a foto que foi divulgada aí nas redes sociais mostra o J.D. Vance com a esposa dele e os filhos, todos lá na Índia, a foto com trajes tradicionais indianos, né? Então já acaba estimulando aí os caras que são xenófobos, racistas, né? E aí dá uma confusão na cabeça desses caras que estão muito vinculados a um lado ou outro, né? Porque de um lado você tem o político que é muito mais liberal, o Gavin Newsom, né? E uma foto da família dele muito tradicional, né? O que para muitos americanos deveria ser o exemplo ali de família tradicional americana, uma família toda branca, cheia de filhos. E do outro lado você tem o candidato republicano, o candidato do conservadorismo, com uma família com elementos multiculturais, é uma família com um homem branco e uma mulher indiana, né? E aí a discussão quando ela fica reduzida à estética, né, a iconografia, aí acaba perdendo o essencial, que os Estados Unidos são
uma sociedade plural, né? Se você pensar sob esse prisma, aí a família do J.D. Vance traduz a diversidade real do país, né? E mesmo assim o debate acaba sendo capturado por influenciadores dos extremos, né? E a reflexão legítima sobre pertencimento e identidade acaba sendo totalmente instrumentalizada, né? No campo político-econômico, há percepções de captura aí. O J.D. Vance é muito associado ao ecossistema dos grandes magnatas da tecnologia, né? O grande padrinho dele é o Peter Thiel, e enquanto o Gavin Newsom ele tem ligações históricas aí com as redes de influência econômica, as redes de influência econômica mais importantes da Califórnia, né? O estado mais rico do país, principalmente o setor de energia e imobiliário. O Gavin Newsom tem as costas quentes, como a gente diz. A crítica central não é moralista, né? É muito mais em relação ao sistema. Essas candidaturas aí que são muito influenciadas pelo capital, com essas consultorias, aí, essas convenções estéticas aí acabam dominando a narrativa, né? E propostas, métodos de execução política claros são completamente ignorados nessa equação, e o eleitor segue obrigado a escolher entre perfis aí calibrados, né, por pesquisas, testados esses laboratórios do marketing político, né, candidatos muito pouco dispostos a enfrentar os custos políticos de reformas sérias, reformas materiais que vão fazer a diferença na vida das pessoas, né? O que acaba elegendo mesmo é quem provoca melhor o adversário e não quem entrega alguma coisa, né? Essa comunicação satírica, essa provocação cultural, estética familiar, né? Isso tudo são elementos que existem nas campanhas políticas, mas tem que ser pano de fundo, né? Governar exige muito mais, tem que ter meta clara, tem que ter cronograma público, tem que ter auditoria, tem que ter disposição para corrigir rota em tempo real. É um trabalho muito, muito mais complexo e importante que, vamos falar a verdade, o cidadão médio, no fim das contas, nem consegue acompanhar e entender. Enfim, se você gostou desse boletim Millennials na América, deixa um like, comenta. Lembrando que os Millennials Geriátricos fazem as lives às segundas, quintas e domingos, às 21 horas. Valeu!